Boas noites. Dando início à nossa reunião de hoje à noite, vamos fazer a prece e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentas. E, demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. E aí o comentário dos Espíritos sobre a utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito, que Deus que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tomar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável.
e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julga-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que se reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os bens de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade e, para facilitá-la, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápido e seguramente, mas para fazê-lo necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois é considerada elemento de progresso. Pois bem, esse texto, apesar de longo, ele sintetiza o próprio objetivo da encarnação. Vamos pegar primeiro numa concepção mais restrita. Se eu tenho uma dívida, e não tenho dinheiro para pagar essa dívida para alguém, qual é o caminho? Eu me proponho, olha, eu vou trabalhar e vou pagar o que eu te devo.
Se olharmos, então, todas as nossas dívidas, elas são passíveis de reparação, obviamente. E a doutrina coloca que todos os nossos compromissos, as nossas dívidas, elas serão quitadas e pagas ceitil a ceitil, né? Centavo por centavo. Como nós temos uma sequência milenar, né, de encarnações e problemas e dívidas, né, mútuas, né, é através da reencarnação que nós teremos a possibilidade de trabalhar, de atuar sobre a matéria e, inclusive, repararmos essas dívidas até materiais. Né? Só que para isso, para reparar essas dívidas, nós temos que trabalhar, temos que mexer nos recursos da matéria, né? E, portanto, em função do quanto nós devemos, é tranquilo a gente imaginar que o futuro será de um progresso absurdamente grande. Por quê? Porque só através da manipulação da matéria, do desenvolvimento da inteligência, da oportunidade de reencarnação, é que geraremos recursos e riquezas para quitarmos nossos compromissos. Então é a forma com que, né, Deus dá a oportunidade de repararmos aquilo que temos que reparar, utilizando da terra, né, utilizando dos meios da terra, e com isso é um imperativo de que o mundo de amanhã é sempre melhor do que o de hoje. Por quê? Porque teremos mais condições de exercer as nossas habilidades intelectivas e assim também reparar aquilo a quem devemos, né? Tanto os próximos quanto os mais distantes, quer na forma da família, quer na forma do trabalho, quer seja na forma de um país, né? Certo é que com as reencarnações nós vamos poder garantir esse progresso. Né? Uma outra concepção já um pouquinho mais filosófica, né? Que se depreende do que a gente aprende na doutrina, é que como espíritos, né, nós temos a possibilidade, isso já desde a formação lá de como espíritos, né, na formação do princípio espiritual que impregna no princípio cósmico universal, então há uma junção, né, do que vai se desenvolver como inteligência à matéria. Então a matéria ela é a nossa plataforma, né? É o nosso veículo, é a ferramenta em que o espírito vai utilizar para aprender. E ele vai aprendendo isso lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, aprendendo como? Impregnado à matéria. Né? Ele está vinculado à matéria. E ele aprende como funciona o universo através da matéria. Então a matéria é a grande ferramenta para que ele desenvolva a inteligência. Já na condição de homem, já não tão primitivo como é o nosso caso, por ocuparmos um planeta de provas e expiações, a nossa inteligência já está muito desenvolvida. Né? Nós controlamos basicamente boa parte já da matéria. E para que isso tudo? Para que a gente vá adquirindo a condição moral. Né? O caminho é esse, desenvolver a inteligência para atingirmos a moral e depois que atingirmos a moral, atingirmos o sentimento nobre que é o amor. Acontece que nesse desenvolvimento em que estamos vinculados à matéria, nós criamos vínculos com ela. Né? Esses vínculos, esse apego à matéria não é só sólido, líquido, gasoso, é o carro, a casa, não é só isso. É que a matéria, ela, como consequência do controle da matéria, é que surgem as relações entre os homens, quer seja relação de sociedade, relações de família, relações de nações, todas essas relações, quer seja na profissão, todas as profissões existem, todos os cargos existem, todos os papéis que ocupamos no mundo, eles advêm, eles são reflexos da matéria. Né?
E então se desapegar da matéria, né, servir a Deus ou a Mamon, significa o seguinte: desapegar da matéria, deixar de servir a Mamon, né, não só das coisas, mas também dos títulos, mas também dos cargos, mas também dos papéis na sociedade. Por quê? Porque só assim nós vamos nos libertar da matéria e de todos os seus reflexos. E com isso, adquirirmos a autonomia como entidade espiritual, né? Hoje a sociedade ela vive as coisas da vida, uma supervalorização do que ocorre no momento, né? A vida é a coisa mais importante para o indivíduo, a vida dele, né? Lógico. A vida dele é mais importante, então ele vai aproveitá-la da forma mais intensa possível, é o que nós enxergamos isso nessa sociedade moderna, né? Como se tudo começasse e acabasse aqui, né? Só que Jesus, como mestre, ele deu uma lição que atravessa o tempo e o lugar. Então, há 2000 anos, né, ele ensinou para aquelas pessoas que passavam necessidades materiais o consolo ao desencarnar, né? Bem-aventurados os pobres que herdarão a terra, os mansos. Então, esse é um ensinamento para aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à materialidade. Já para aqueles que têm acesso às coisas materiais, que representam os que dominam o mundo, ele também deu uma lição. Uma lição que vale para essas pessoas hoje, né? É o seguinte: a vida não é o mais importante. A vida presente, ela é limitada. Ah, mas que coisa, isso não é verdade. Ele falou, é verdade. Quer ver como é verdade? Estou dando a minha vida, né? Para demonstrar, para ensinar, para provar que nem tudo que está aqui é o mais importante. Porque nem só de pão vive o homem. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade, que a gente possa estudar o Evangelho, a doutrina, né? Refletir sobre esses pensamentos e outros, para que possamos nos libertar, né? Buscar sermos também autônomos e independentes. Uma boa noite, até a semana que vem. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos para a nossa palestra desta noite, sempre com muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Hoje eu trouxe um capítulo do livro Estudando o Evangelho, de Martins Beralva, capítulo 18, onde ele vai falar sobre a pobreza. Nos traz muitas reflexões. Uma das mais sublimes funções do Evangelho do Senhor e do Espiritismo é a de preparar o homem para que saiba viver com dignidade em quaisquer circunstâncias. Na riqueza ou na pobreza, encontrará o ser humano nas lições de Jesus e nos ensinos da codificação que harmoniosamente se identificam e se completam, os meios de viver, lutar, vencer com hombridade. Jesus não pregonizou a miséria por condição indispensável à vida do homem, do mesmo modo que não indicou a fortuna por meio ideal, exclusivo do homem transitar com êxito pelos caminhos do mundo. A missão do Evangelho foi e é a de preparar a humanidade para que ela possa viver dignamente, quer na carência, quer na prosperidade. O que nos tem faltado em nossas consecutivas experiências é o fator preparação. Não sabemos nos comportar cristamente, tanto numa
como na outra situação, tanto na riqueza quanto na pobreza. Quando os ventos conduzem o barco da nossa vida aos portos engalanados da fortuna, tornamo-nos egoístas e, por vezes, cruelmente impiedosos ante o sofrimento que se desdobra ante nós. Mas a riqueza quase sempre oblitera os sentimentos do homem. E esquecemos o convite para que ajudemos aos mais necessitados. Sufoca-lhes os germes da solidariedade, insensibiliza-o de tal modo que, enquanto a bondade vai fugindo, sutilmente humilhada por uma das janelas do nosso coração, por uma de suas espaçosas e largas portas, vai entrando o egoísmo. Infelizmente, e também o orgulho, a prepotência, né? E nos fechamos e esquecemos totalmente daquele que caminha ao nosso lado e que necessitaria da nossa atenção. Não temos nenhuma empatia, nenhuma compaixão ao sofrimento daquele que passa por necessidades. E quando o frio da adversidade, por sua vez, nos bate à porta, levando-nos às estações da pobreza, da dificuldade, caímos na paisagem da inconformação. Confiamo-nos de imediato à rebeldia, entregamo-nos à revolta, substituímos a prece humilde pela blasfêmia irreverente, desrespeitosa. Recusamos assim, inconsequentes, uma experiência que muitas vezes poderia representar a manifestação da vontade do Senhor, que nos dá segundo o que necessitamos e não segundo o que almeja a nossa mente. Então vejam, tanto na riqueza quanto na pobreza, nós não sabemos nos comportar cristamente, né? Em uma a gente se perde totalmente no egoísmo, no orgulho, na prepotência. E na outra, na pobreza, se nós não aceitarmos, nos revoltarmos, também vamos nos perder, né? Porque temos que aceitar com resignação, compreendendo os desígnios de Deus. Não é ficar sentado passando por dificuldades, aceitar e ir à luta, porque aquela situação pode mudar. Então, o que nos falta é preparação evangélica, é cristianismo em nosso coração e em nossa inteligência, para que saibamos viver na opulência, sem esquecer os deveres de solidariedade, e na pobreza, sem olvidarmos a obediência a Deus e o aspecto essencialmente educativo, altamente educativo, né? De semelhante prova, porque é um aprendizado nascermos sem recursos financeiros e sabemos que tem uma razão de ser. A pobreza, tanto quanto a riqueza, nada valem em si mesmas, não é? São expressivos e complexos fenômenos sociológicos e espirituais de um mundo desajustado, de um mundo que demonstra ainda não conhecer a Deus. Então, a forma por que nos conduzimos, numa ou noutra experiência, é que falará por nós, acusando-nos ou defendendo-nos, no tocante à destinação espiritual. O rico generoso, o rico que não repudiou o seu próximo, receberá da lei, mais cedo ou mais tarde, o que a lei reserva, igualmente para o pobre de coração compassivo
de alma misericordiosa. A lei está na consciência humana e nela estabelece o seu augusto e solene tribunal. O problema, como podemos ver, é a de preparação, exclusivamente de preparação. Em síntese, de adaptação à lei do amor, ensinada e vivida por Jesus, e que a interpretação espírita, amena, suave e lógica, veio colocar ao alcance do homem. Jesus e Kardec, em todos os seus ensinamentos, pregonizam um mundo de trabalho e dignidade, de solidariedade e amor, do mais forte ajudando o mais fraco, do mais rico colaborando a favor do mais pobre, um mundo de moralidade e respeito, de ordem e progresso. Não é isso que encontramos no Evangelho o tempo todo? E passamos totalmente alheios, desapercebidos diante da dor, do sofrimento, de dividir com o próximo aquilo que temos em abundância. Num momento como esse que estamos vivendo, ainda há corações que estão alheios e se aproveitando da situação até para poder ficar mais rico, com mais opulência. O cristianismo e o espiritismo pregonizam uma sociedade em que os pobres saibam e possam conquistar honestamente o pão de cada dia, tanto quanto o rico saiba e queira transformar os seus patrimônios, de que em última análise é apenas um administrador. É tão infeliz o pobre que se revolta diante da dificuldade quanto o rico que se compraz simplesmente na satisfação do seu exclusivo interesse. Então, nas duas situações nós podemos estar errando, né? A um e outro reservará a lei a inevitável consequência, o retorno a novas experiências, para que novas experiências lhes abram, tanto aos pobres como aos ricos desajustados, o entendimento ante a vontade e os desígnios do administrador universal, que é o nosso Pai, Deus, Criador, soberanamente justo e bom. Então, daí que entra a lei de causa e efeito. Se recebermos uma oportunidade de sermos ricos e não aproveitarmos o dinheiro para conduzir da maneira como deveria ser, justa, nós perderemos a oportunidade e sofreremos as consequências no futuro. E se renascermos com dificuldades e nos revoltarmos, também não estaremos aprendendo o que viemos aprender. É tão feliz o rico que dá com alegria e faz da sua fortuna um instrumento de prosperidade e justiça, visando ao progresso, ao engrandecimento da coletividade, onde a divina bondade situou, quanto o pobre que na sua simplicidade da sua vida, no anonimato das suas lutas, compreende e aceita as circunstâncias, por mais penosas e difíceis que a paternal sabedoria lhe reservou. Vendo? Então, dentro da condição que Deus nos colocou, nós temos que cumprir os nossos deveres, porque tem objetivos: renascer com riqueza, renascer na pobreza, tem o seu aprendizado, tem o seu resgate. Então, a gente tem que estar atento, lembrar que se Deus te colocou naquela situação, a gente tem que florescer na situação, no local, na vida que Deus nos colocou, né? Quem faz a felicidade do homem é o próprio homem, ou melhor, o homem através da compreensão do poder divino, desse poder que o criou,
desse Pai amoroso que o vem amparando e o vai conduzindo no rumo da perfeição. A felicidade não vem de fora para dentro, da periferia para o centro. A tempestade pode estar rugindo implacável lá fora, mas o mundo interior de cada indivíduo pode estar sereno. O problema, portanto, é de preparação para a luta, segundo os padrões do Evangelho, que a doutrina espírita veio estruturar na consciência humana. Então, meus amigos, é compreender, compreender e compreender. Eis a imperiosa necessidade do ser humano. Compreensão com tudo, que resulte menos da cultura vaidosa, que edificada no materialismo e sem o lastro evangélico, tende a agravar as soluções. Mas a compreensão verdadeira, que decorre do conhecimento espiritual, com base na ética do cristianismo, que o espiritismo veio revitalizar. Se o homem deseja efetivamente ser feliz, deve, sem embargo do seu trabalho, da sua luta, do seu empenho, da sustentação de si mesmo, guardar fidelidade à própria consciência. Utilizar com nobreza e confiança a oportunidade que o Pai lhe confiou, na riqueza ou na pobreza. Na riqueza, tornando-se generoso, bom, progressista, e dizer: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E na pobreza, tornando-se honesto, digno, correto e sincero na execução de seus deveres. E também dizer: sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Então, devemos estar muito conscientes do nosso compromisso de vida, das razões por que eu renasci naquela condição, quais são os meus deveres perante a minha família, a sociedade. Lembrar que nada me pertence, que tudo é um empréstimo, que eu posso usufruir, sim, mas que eu vou ter que prestar contas, não é? Lembrar que a fortuna, ela não é boa nem má, é neutra. O homem, pela aplicação que lhe dá, é quem a transforma em veículo do bem ou do mal, de salvação ou condenação. Vai depender da finalidade que ele vai dar para essa condição da riqueza. Então, ele pode convertê-la em bênção ou condenação na sua vida. Riqueza abençoada é aquela que, obtida no trabalho digno, expande-se fraternal e operosamente, criando o trabalho e favorecendo a prosperidade. Não temos que ter dinheiro guardado em cofres. A gente tem que distribuir, principalmente gerando condições para que outras pessoas consigam ter recursos para sobreviver. Quando Jesus nos disse que seria mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, não quis o mestre menosprezar a prosperidade e nem o dinheiro, que é um bem da vida, nem condenar o companheiro afortunado. O que o mestre pretendeu, com certeza, foi advertir-nos quanto aos perigos do excesso, do supérfluo, porque nossas mãos invigilantes estão habituadas ao abuso. Infelizmente, nós temos seguido o curso da extravagância, do exagero, do egoísmo.
Reconhecer Jesus que a fortuna em poder de criaturas que estagiam ainda na nossa condição, né, de egoísmo, de avareza, é sempre porta aberta para o abismo. Então, a única riqueza em verdade que não oferece margem de perigo é a riqueza espiritual, os tesouros morais que o homem vem adquirir. É a que se traduz na posse singela e humilde dos sentimentos elevados. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite. Seja em qual for a condição que renascemos, aceitemos, confiantes de que não é por acaso, e cumpramos os nossos deveres em qualquer situação. Temos como sair vitoriosos dessa encarnação que Deus nos concedeu. E lembrar, como ele falou aqui no final, dessa riqueza imperecível e eterna, que são as conquistas espirituais, os tesouros imperecíveis que Jesus nos falou, né? Vamos lembrar de adquirir esses tesouros imperecíveis que levaremos conosco para todo sempre. Que Deus, nosso Pai, ampare a cada coração que nos ouve nesta noite. Encerramos com muita gratidão a Deus e a Jesus. E nesse instante final, peço, Senhor, por todos que nos ouvem, pelos seus familiares, que possamos estar protegidos, nos cuidando, fazendo a nossa parte nesse momento que passamos na planeta Terra, desta pandemia, pedindo por todos os trabalhadores dos hospitais, por todos aqueles que desencarnaram, retornando à pátria espiritual, por seus familiares. Lembremos que Deus está no leme, tudo tem uma razão de ser. Sigamos em paz, confiantes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.